O mundo é cheio de mistérios e hoje vamos falar sobre os 10 principais navios fantasmas misteriosos e histórias assombradas do mundo marítimo. Mistério, medo, enigma abrangem os contos dos navios fantasmas marítimos ou fantasmas que foram transportados por marinheiros e pescadores ao longo dos séculos. Esses navios misteriosos que se materializam no meio do mar e desaparecem rapidamente, o que aparentemente é um mau presságio. Além disso, navios abandonados encontrados à deriva, deixados em locais isolados em circunstâncias enigmáticas, também estão incluídos nesta categoria. Embora muitas sejam lendas, alguns desses navios mal assombrados continuam a provocar especulações e temerosas profecias. Alguns deles acompanham relatos de misteriosas criaturas e fantasmas. Apresentamos então a você 10 navios fantasmas mais misteriosos do mundo que certamente dão muito medo. Número 10. O Caleuche é uma lenda da mitologia chilota, onde é descrito como um navio fantasma que surge todas as noites perto da ilha de Chiloé, na costa do Chile. Dizem que o navio carrega o espírito de todas as pessoas que se afogaram no mar. O Caleuche é surpreendentemente bonito e alegre, sempre cercado de sons, de música, festa e risos. No entanto, ele permanece apenas por alguns instantes e de repente desaparece ou submerge. 3 espíritos da água que se parecem com sereias invocam os espíritos dos afogados. Número 9. O SS Valência. Em 1906, o SS Valência afundou na costa de Vancouver, na Colômbia Britânica, após encontrar um mau tempo perto do Cabo Mendocino, e posteriormente tornou-se objeto de misteriosas histórias de fantasmas. Eventualmente, 37 das 108 pessoas foram salvas usando botes salva-vidas, entre as quais uma simplesmente desapareceu. Desde então, muitos pescadores alegam testemunhar avistamentos de navios fantasmas com esqueletos humanos, mesmo depois de muitas décadas após o naufrágio. Número 8. O Orang Medan. Em junho de 1947, 2 navios americanos passavam pelo Estreito de Malaca quando partiram para uma missão de resgate depois de receber um pedido de socorro do cargueiro holandês Orang Medan. O interlocutor alegou ser um membro da tripulação e transmitiu a mensagem de morte de todos os outros que estavam a bordo. Estranhamente, suas últimas palavras foram: "Eu morro". Dentro do navio encontraram toda a tripulação holandesa em uma horrível pilha de cadáveres, com olhos arregalados de terror, bocas congeladas e em um grito eterno, braços estendidos como se quisessem dizer alguma coisa. Na cabine de comando encontraram também o capitão com a mesma expressão distorcida no rosto. Nem o cachorro do navio foi poupado da morte horrível. O mais angustiante foi encontrar o operador de rádio, as pontas dos dedos ainda no telégrafo, onde enviou sua última mensagem de morte. Depois de ver a devastação assustadora a bordo, o navio americano Silver Star decidiu rebocar o Orang Medan para o porto, mas não chegaram à costa, pois nuvens densas de fumaça começaram a subir do convés inferior e decidiram então interromper o resgate. A tripulação mal teve tempo de cortar a corda do reboque e se afastar com segurança, antes que o Orang Medan explodisse. A explosão foi tão grande que o navio se levantou da água e afundou rapidamente, levando com ele todas as respostas do seu misterioso fim para o fundo do mar. Número 7. Carol Deering. Este navio encalhou no famoso Dion Chulz, perto de Cape Hatteras, Carolina do Norte, em 1921, quando ficou preso por vários dias antes que qualquer equipe de resgate chegasse. Mais tarde, a guarda costeira constatou que o equipamento e diário de bordo e 2 botes salva-vidas estavam ausentes do navio abandonado. As investigações mostraram que outros navios também desapareceram sob circunstâncias misteriosas na mesma época, que poderiam ter sido vítimas dos piratas, motim das tripulações ou atividades sobrenaturais em torno do infame Triângulo das Bermudas. Apesar de uma investigação exaustiva do FBI,
nenhum vestígio da tripulação ou dos registros do navio foi descoberto. Número 6. O Baishimo. Construído no início dos anos 20, este é outro dos navios fantasmas que, em 1931, ficou preso no gelo próximo ao Alasca. Sem deixar esperanças, o proprietário da Hudson Bay Company teve que abandonar o navio. No entanto, surpreendentemente, permaneceu à deriva pelos 38 anos seguintes e era frequentemente visto flutuando sem rumo nas águas do Alasca. As condições climáticas sempre impossibilitaram a recuperação, mas em 1969 desapareceu completamente. Desde então, algumas expedições foram lançadas para rastrear o misterioso navio fantasma. Número 5. O Octavius tornou-se mais do que apenas uma lenda em 1775, quando um navio baleeiro o encontrou à deriva na costa da Groenlândia com toda a sua tripulação congelada pelo frio do Ártico. Para tornar a situação mais assustadora, o capitão do navio foi encontrado sentado à sua mesa com um diário à sua frente e terminando um registro em 1762. Isso poderia significar que Octavius flutuava há 13 anos e completava sua passagem para o Atlântico, retornando à Inglaterra do Oriente através da passagem noroeste como um navio fantasma. Número 4. A Joita. Em 1955, esse barco de pesca foi encontrado abandonado no Pacífico Sul, 5 semanas depois de ter sido declarado desaparecido. A missão de busca aérea não conseguiu localizá-lo até que um navio mercante o encontrou flutuando a quase 600 milhas de sua fonte original, sem sinal da tripulação ou da carga. Havia uma bolsa de médico, várias bandagens cheias de sangue no convés e o rádio estava sintonizado no canal de socorro universal. Mas o que aconteceu, na verdade, nunca foi revelado, pois ninguém da tripulação foi visto novamente. Todos simplesmente desapareceram. Número 3. Lady Lovebond. Uma história de amor, ciúme e ódio complementa a história deste navio assombrado. Em 1748, um dia antes do Dia dos Namorados, foi usado para a celebração do casamento do capitão do navio. No entanto, seu amigo, que estava apaixonado demais por sua noiva, por vingança, levou o navio para as famosas Goodwin Sands, afundando e matando a todos a bordo. Desde então, era visto a cada 50 anos navegando em torno de Kent, na costa sudeste da Inglaterra. A passagem desse navio foi relatada em 1798, 1848, 1898 e 1948. Alguns barcos enviaram equipes de resgate presumindo que ele estivesse em perigo, mas nada foi encontrado, e este famoso navio fantasma continua a ser uma lenda. Número 2. Mary Celeste. Provavelmente a história mais famosa dos navios fantasmas na vida real, Mary Celeste foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico em 1872. Ele estava em ótimas condições, com todas as velas abertas, os pertences pessoais da tripulação estavam intactos e uma carga de mais de 1.500 barris de álcool intocados. As únicas coisas que faltavam eram o bote salva-vidas, o diário de bordo do capitão e o mais importante, toda a tripulação. Como o ataque de piratas não poderia ser responsabilizado por esse fenômeno, surgiram teorias como motim, tromba d'água e consumo de alimentos venenosos que levavam à loucura. No entanto, a explicação mais razoável poderia ser uma tempestade ou algum tipo de problema técnico, obrigando a tripulação a abandonar imediatamente o navio no bote salva-vidas e morrer mais tarde no mar. Além disso, o mistério deste navio assombrado envolve fantasmas, monstros marinhos e até teorias de abdução alienígena. Número 1. O holandês voador. Este navio fantasma deixou um impacto máximo como nenhum outro, inspirando numerosas pinturas, filmes, livros e óperas. O capitão Vanderdecken, a caminho das Índias Orientais, com a pura determinação de levar seu navio
devido às condições climáticas adversas do Cabo da Boa Esperança, mas fracassou miseravelmente mesmo depois de prometer se afastar até o dia do juízo final. A lenda diz que, desde então, foram amaldiçoados a navegar pelos oceanos pela eternidade. Até hoje, centenas de pescadores e marinheiros no alto mar alegam ter testemunhado o holandês voador em sua viagem sem fim pelas águas.